Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, né? Mais uma noite na presença do Senhor. Você também que nos acompanha pela live, que a graça e a paz seja contigo, meu irmão e minha irmã. Vamos aqui continuarmos, né? Essa série de estudo a qual nós estamos vindo, né, irmãos? Se aprofundando aí na palavra do Senhor. Estamos aqui, eu acho que há 3 sexta-feiras, né? No capítulo 5 de Mateus, né? Você vê que na última aula nós ficamos em um versículo só. Ficamos uma hora de aula em um versículo, o versículo 17. Mas que englobou muita coisa aqui do restante aqui que nós iremos falar hoje, irmãos, né? Então o estudo é muito bom por causa disso. Você tem essa liberdade, esse tempo aí de se aprofundar mesmo, né? De se aprofundar, porque de um versículo nós aprendemos tanta coisa, né? Então, mais uma vez hoje vamos nos aprofundar na palavra, né? Para quem não esteve aqui, né? Ou que acompanhou pela live, não sei, falamos na última aula a respeito do cumprimento da lei, né? Quando o Senhor Jesus aqui no versículo 17 faz essa declaração: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruí-lo, mas para cumpri-lo, né? Nós falamos bastante a respeito disso, né? De como essa declaração do Senhor Jesus, né? Ele quis mostrar ali para os fariseus, para os doutores da lei, né? Que ele não veio realmente para abolir a lei, mas sim para cumpri-la e para explicar de uma maneira que os fariseus ali, os fariseus não compreendiam. Eles compreendiam a lei de uma forma rasa, ele interpretava a lei de uma forma rasa, de uma forma externa. Eles entendiam, eles só interpretava a lei pela letra. Mas o Senhor Jesus aqui aprofundou as leis. Ele explicou de uma maneira que foi a fundo, né? Que foi a fundo na raiz da lei, né, irmãos? Ele deixou bem claro aqui e a palavra mostrou, né? Na aula passada nós vimos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, toda a justiça, em todos os requisitos, né? Eu citei que ele foi circuncidado ao 8º dia, como diz a lei de Moisés, né? E a lei se cumpriu nele, na cruz do Calvário, porque uma vez que você fez uma infração, cometeu aquela infração, a lei haveria de se cumprir em mim e na sua vida, mas cumpriu na vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tomou o meu e o seu lugar e cumpriu a lei ao nosso favor. E eu citei até um versículo que eu amo, aquele versículo que Paulo diz, né, que o Senhor Jesus rasgou, né, pegou aquela sentença que era contrária a nós e cravou-a na cruz, né? Isso deu a entender que ele cumpriu toda a lei, né? Cumpriu a lei no nosso lugar, que era para nós ter sofrido aquela punição de morrer, né? Porque o pecado nos leva à morte, né? E o Senhor Jesus, ele cumpriu essa lei em nosso favor, né, irmãos? E seguindo aqui, irmãos, ele vai dizer que no versículo 19: qualquer que desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não for superior às dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então ele faz essa declaração que a nossa justiça, né, tem que ser superior à dos mestres da lei e dos fariseus, ou aos escribas e aos fariseus. Como eu havia explicado na aula passada, os escribas e os fariseus, eles observavam a lei de uma forma rasa, né? Eles não matavam, mas também não compreendia que se você xingar o seu irmão, estava cometendo um homicídio também, era digno de penalidade, né, irmão? Então eles observavam a lei de uma forma rasa, só a letra da lei, né? E o Senhor Jesus veio aprofundar todos os mandamentos que a lei coloca para que nós viesse cumprir, né, irmãos? E aqui vai dizer: a declaração do nosso Senhor deve certamente ter deixado perplexos os seus primeiros ouvintes, e também nos deixa hoje em dia. A justiça do cristão ultrapassa de longe a justiça dos fariseus,
em espécie mais do que em grau. A justiça do cristão é maior do que a justiça dos fariseus, porque é mais profunda, porque é uma justiça do coração. É uma justiça do coração. Os fariseus concentravam-se com uma obediência externa e formal, uma conformidade rígida à letra da lei. Jesus ensina-nos que as exigências de Deus são muito mais radicais do que isto. A justiça que lhe agrada é uma justiça interna, de mente e de motivação, pois o Senhor vê o nosso coração. Então, os fariseus estavam muito preocupados com o que o povo iriam dizer deles, né? Se eles realmente estavam guardando ali os mandamentos, né? Se estavam guardando da lei. Mas por dentro, como diz aquele ditado, né? Sepulcro caiados, né? Sepulcro caiado, por dentro estava podres, né? Estava podres, guardava a lei, mostrava ali para o povo que guardava a lei, que cumpria os mandamentos, mas por dentro estava em descumprimento da lei, estava descumprindo a lei, né? E aqui o Senhor Jesus nos ensina que a lei é profunda. A lei não é só o que está escrito no papel, não é só o que está escrito no papel. Não matarás ou não adulterarás. Ele citou o exemplo que o adultério não é somente o ato sexual, a prática do adultério mesmo realmente, mas só de nós olharmos e cobiçarmos nossa mente, isso já é um adultério. E os fariseus não entendiam assim, entendiam que era só o ato, os escribas dos fariseus entendiam que era só o ato, era só a letra do papel, só a lei escrita. Mas o Senhor Jesus veio explicar que a lei é muito mais profunda do que isso, né, irmãos? E aqui ele nos fala que nós não devemos ser como os fariseus, nós devemos entender a lei de uma forma profunda, assim como o Senhor Jesus explicou, né? E a base de toda a lei é o amor, irmãos. A base de toda a lei é o amor, como nós vimos na aula passada. Em 1 Samuel 16:7, o Senhor vai dizer assim: o Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então o Senhor é o que sonda os nossos corações, o Senhor que sabe e conhece o nosso interior, né? Talvez a gente cumpra todos os mandamentos, talvez a gente guarde a lei, mas peca em algum quesito, algo que é profundo, né? Algo que está além da letra, né, irmãos? Então que nós possamos tomar cuidado com isso, que nós não venhamos ser assim como os escribas e os fariseus, né? Era uma nova justiça de coração. O Senhor Jesus aqui propôs uma nova justiça de coração, né, irmãos? Que os profetas já tinham previsto, né? Uma justiça a qual os profetas já tinham previsto. Lá em Jeremias 31:36 está escrito assim: porém, é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, né? Então que nós possamos ter a lei do Senhor, não só em forma de letra, irmãos, mas no profundo, assim como o Senhor Jesus nos explicou, nos ensinou, né, irmãos? Como ele o faria, como isso é capaz de fazer, né? Ele disse a Ezequiel 36:27: porém em vós o meu espírito, e farei que andei nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos e os observareis. Como eu disse aqui na aula passada, irmãos, quão difícil é guardar todas as leis em todos os requisitos, em todos os detalhes, né? Graças a Deus que Ele enviou seu Filho amado Jesus para intermediar entre nós, para ser o nosso intermediador entre nós e o Pai, né, irmãos? Porque por nós mesmos, talvez nós não conseguiríamos cumprir toda a lei aqui, em todos os requisitos, né, irmãos? Intimamente, profundamente. Mas aqui o Senhor Jesus, aqui a palavra do Senhor, onde eu li aqui em Ezequiel, diz que, porém em vós o meu espírito, e farei que andeis no meu estatuto. Então por nós mesmos nós não conseguimos. Então o Espírito Santo de Deus é que nos ajuda. Ezequiel 36:27. O Espírito Santo que nos ajuda, irmãos,
a observar e a respeitar toda a lei de Deus, né? Andar em retidão, andar em obediência aos seus estatutos e aos seus mandamentos, porque pela nossa própria força, talvez nós não conseguiríamos cumprir da forma que tem que ser cumprida, né? Profunda, não somente a letra, porque é fácil para a gente falar, cumprir os 10 mandamentos, não vou matar, não vou roubar, não vou adulterar, né? É fácil fazer isso, não vou furtar, mas quão difícil é a gente guardar no detalhe essa lei, como o Senhor Jesus explicou aqui. Não vou adulterar, não vou cometer adultério, não vou adulterar, mas se eu olhar e cobiçar, como que é isso aí? Como que é profundo a lei, né? Eu não vou matar, eu não vou pegar na árvore para tirar a vida de alguém, mas eu vou xingar o meu próximo de raca, de louco. É o mesmo efeito, Vou sofrer a mesma punição do que ter tirado a vida desse meu irmão. Dani. Então, como é difícil a gente guardar em todos os requisitos a lei do Senhor. Mas graças a Deus, como eu disse, que Ele enviou o seu Filho amado para ser nosso intermediador. Pode falar, Dani. Você falando sobre isso, você lembra da expressão ao pé da letra, né? Cumprir a lei ao pé da letra, né? Você falando sobre os fariseus, né? Os fariseus faziam a parte da lei só no rasinho e não levar ela ao profundo. Só superficialmente, né? Queria se aparecer, queria mostrar que estava dentro da lei, né? Cumprindo a lei. Né? Eles, por ser doutores da lei, né? Eles explicavam a lei, eles observavam a lei, mas no seu interior eles não praticavam a lei, eles não guardavam essa lei, né? Até mesmo no quesito do sábado, né? Que ele tentou pegar o Senhor Jesus, né? Numa possível quebra da lei, né? Por intermédio do Senhor Jesus, né? Mas o Senhor Jesus veio explicar o sábado para eles de uma forma do profundo, né? Que o sábado foi feito para adoração a Deus, não para se deixar de fazer o seu trabalho e também deixar de adorar a Deus, que era o que eles faziam dessa forma, né? Eles faziam dessa forma. Eles não queria nem que você ajudasse o seu irmão a se levantar, não queria ajudar. O Senhor Jesus curava no sábado as pessoas, ajudava as pessoas no sábado, e para os fariseus, os escribas, isso aí, eles achavam que isso aí era uma quebra da lei. Mas o sábado, a guarda do sábado, a lei do sábado foi para isso, para adorar o Senhor nessas atitudes, não da forma como os fariseus achavam que era, né? E você percebe que tanto nessa questão da lei do sábado quanto os mandamentos, você percebe que quando Jesus vai e explica para eles, é como se para eles fosse um novo conhecimento, que você tem que levar essas questões ao pé da letra, e ninguém pode impedir Jesus também, né? De curar no sábado ou de alguma coisa assim. E você vê que Jesus ele explica detalhadamente o que quer dizer o mandamento. Não matarás não é só fisicamente, também é emocionalmente, né? O sábado é para adorar a Deus, né? O sábado é um culto de adoração a Deus. Não somente o sábado, né? Mas todos os dias, né? Devemos agir com a caridade, com amor, com o próximo, né? Que é um mandamento a qual o Senhor nos ensinou, né, irmãos? E tudo isso que eu falei, irmãos, coincide nas duas promessas de Deus, né? Onde nós lemos aqui, de colocar a sua lei dentro de nós e de pôr em nós o seu espírito, né, irmãos? Porque sem o espírito nós não conseguimos cumprir totalmente a lei no pé da risca, como diz o Daniel, né? No pé da risca, né? Porque o Espírito Santo, Deus tem que guardar nossas vidas, né? Do mal, da corrupção, da corrupciência, do pecado, porque o pecado está diante de nós todo momento, né? Então, irmãos, basicamente, né? Voltei um pouquinho aqui para resumir essa parte aqui da lei. Agora vamos mais adiante. Alguém tem alguma pergunta a respeito desse trecho aqui do versículo 17 ao 20? Ficou bem explicado para todos? Amém? Então vamos continuar aqui. Vamos falar a respeito agora do homicídio, irmãos, né? Do homicídio aqui, do versículo 21 ao 26, que vai englobar toda a questão do homicídio, né? Vou estar lendo a leitura aqui, fazendo a leitura. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás,
e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que dizer a seu irmão tolo será levado ao tribunal. Mas quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e te levem à prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás daqui enquanto não pagares o último centavo, né, irmãos? Então, eu já falei um pouco referente aqui ao homicídio, né? Engloba toda a lei, né? O não matarás, né? É um dos mandamentos aqui do nosso Deus, né? E aí, nesses versículos, né, irmão, o Senhor Jesus continua, né, a falar sobre a lei, né? E continua a falar sobre a lei. E vai além da lei escrita, né? Como eu já havia dito, né? Quando se trata de homicídio, né? Como eu acabei de explicar agora há pouco, para Jesus o homicídio não se trata somente, né, em tirar a vida de alguém de forma prática, né, irmãos? Pegar a arma e ir lá e assassinar. Ele vai além, dizendo, se nós irarmos contra o nosso irmão ou insultá-lo, né, irmãos? Nós vemos aí que nós somos sujeitos ao julgamento, né? Nós somos sujeitos ao julgamento. Nós já nos colocamos debaixo do julgamento, ou seja, o ato de tirar a vida de alguém, na prática, tem o mesmo peso de que eu ofendesse ou insultar o meu irmão. Tem o mesmo peso, Então, Jesus nos explicou, se nós ofendermos o nosso irmão, é o mesmo peso de matá-lo, é o mesmo peso de matar, e nós estamos sujeitos ao mesmo julgamento. Você viu que palavra dura aqui, que falou aqui, ó? Nós estamos sujeitos ao fogo do inferno. Se nós dissermos ao nosso irmão louco, ou em algumas traduções tarraca, né? Algumas bíblias, né? Então é sério isso, né? Então que nós possamos tomar cuidado, dizendo aqui nos versos 23 e 24, olha o que ele fala aqui no verso 23 e 24, isso implica na nossa vida espiritual, e isso implica no nosso relacionamento com Deus, essa parte aqui, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta, né, irmãos? Então, muitas das vezes, a gente sem saber insulta alguém, fala algo para alguém que magoa, depois vem oferecer uma oferta ao Senhor, vem oferecer um culto ao Senhor. Você acha que o Senhor tem se agradado disso, irmãos? Você acha que o Senhor tem recebido a nossa oferta? Então, essa palavra é para nós nos alertarmos, porque toda vez que nós colocarmos na presença do Senhor, que nós venhamos nos colocar em retidão, né? Sem mágoa, sem ter ofendido alguém. E se a gente lembrarmos de termos ofendido alguém, ou uma pessoa, não precisa a gente ter ofendido, como a Bíblia fala, a pessoa ofendeu você, vá até ela, pede perdão, ela vai saber o motivo de você estar em pedir perdão, mesmo que você não tenha feito nada para ela, e ela ter feito para você, né? É um ato de humildade isso aí, é um ato de humildade, de amor, né, irmãos? Ele vai muito além dizendo, né, que se nós estamos em falta em alguma dessas questões, isto irá implicar nossa relação com Deus, pois nossa oferta não será aceita, assim como eu disse, né, até que haja o arrependimento e o pedido de perdão por parte do ofensor. E até que isso não seja feito, somos totalmente incapazes de ter comunhão com Deus pela lei santa, né? Então, como eu disse, se nós não fazermos, se nós não se arrependermos e chegarmos nos nossos irmãos e pedirmos perdão,
nós somos incapazes de ter uma comunhão com Deus pelas leis santas, né? Estamos defraudando a lei, estamos em pecado contra a lei, estamos ali defraudando a lei, não estamos cumprindo e nem guardando a lei do Senhor. Então, que nós possamos, quando nos reconhecermos essa falha em nós, quando reconhecermos essa quebra de lei em nós vamos rapidamente se arrepender. E só assim teremos comunhão com Deus, né? Temos comunhão com Deus. Os versículos 25 e 26, irmãos, o Senhor Jesus vai nos aconselhar aqui também, né? Olha que interessante, olha que legal. Entre em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregues ao juiz, e ao juiz ao guarda, e te levem à prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Jesus nos aconselha a nos reconciliarmos, ou seja, que nós procure o litígio, né, irmãos? O que é o litígio, né? O litígio é quando há um conflito de interesses, e essa pendência pode ser resolvida com uma ação judicial ou também de uma forma consensual. O litígio. Tem muito em casamento isso aí, né? O litígio, né? Você vai procurar o litígio, né? Resolver a situação da melhor maneira, que fica bem para ambos os lados, né, irmãos? Então o Senhor Jesus nos aconselha, né, a sermos reconciliadores, né? Buscar a reconciliação com o nosso adversário, com a quem nós tivemos um atrito, né? Para que ele não venha denunciar a gente, né? Para que não venhamos em instâncias maiores, né? Para que esse leve problema hoje não venha se tornar um problemão amanhã, né? Então que nós possamos ter esse cuidado, né? Para que tudo se resolva de uma forma branda e que seja bom para ambas as partes, né, irmãos? Então, até aqui os irmãos têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? O Doni, você aqui fala sobre o falar, né? Quem xingar, quem falar do seu irmão. E aí a gente entra muito um pouquinho na passagem do poder da língua, né? Que se a gente não frear a nossa boca, não controlar a nossa língua, que nem a morte não é só física. A gente pode causar uma morte espiritual, né? Que fala na palavra que o poder da língua, que ela tem o poder para edificar ou o poder para destruir. Né? Então, se não tem a vigilância, né, o modo de agir, a gente pode matar uma pessoa espiritualmente, né? E pode acontecer também assim, o que a gente aprende todos os dias? Quanto mais próximo do Senhor nós estivermos, mais cheios do Senhor nós estamos, certo? Aconteceu já uma situação comigo, de uma vez a pessoa estava com raiva de mim, e eu nem sabia. Só que eu percebi que a pessoa me tratava diferente. E aí eu fui orar ao Senhor e falei, não, vamos quebrar isso aqui. Aí cheguei na pessoa e fui perguntar para ela se eu tinha feito alguma coisa, né? Eu falei, eu te fiz alguma coisa, tal. Ah, você às vezes age assim, 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 e para mim você não gostava de mim. Aí na hora eu falei assim, me perdoa, misericórdia. Se eu agir desse jeito, não foi minha intenção de jeito nenhum. E aí ali pedi perdão para a pessoa, realmente, assim, eu nunca nem ter feito nada, nem sabia que a pessoa tinha essa mágoa de mim. Mas quando nós temos o discernimento do Espírito Santo, né? Quando nós estamos mais próximos de Deus, nós ficamos sensíveis. Então, às vezes tem pessoas que estão passando por situações que se a gente não vigia, a gente fala alguma coisa ou age de algum modo, que ali você acaba prejudicando mais o jeito que a pessoa está. Né? E se você não vigia no que você fala, como você age, você acaba matando. Seria mais fácil eu virar e falar assim, eu não fiz nada, acabou. Não, peraí, não foi minha intenção, me perdoe em nome de Jesus, vamos quebrar isso aqui. Exatamente, bem interessante o que você falou, porque além de você matar essa pessoa espiritualmente, você sofrerá uma punição. Você sofrerá uma punição por essa atitude sua, né? Por essa não observância da lei no profundo, como está sendo explicado aqui pelo Senhor Jesus, né, irmão? Então você vai ter uma consequência disso, vai ter uma punição disso, né? Isso não passa impune, né?
Irmãos, vamos continuar aqui, irmãos. Continuar na lei, né? Que o adultério também é lei, né? Não adulterarás, né? É lei de Deus também, é mandamento, né? Vamos falar um pouquinho a respeito do adultério, né? Versículo 27, irmãos, vai dizer: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e atire-o para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno, né? Então, mais uma vez aqui, o Senhor Jesus vem falar a respeito da lei. Agora a respeito do adultério, né, irmãos? Ó quão profundo é isso, né, irmãos? Ó quão profundo é isso. Talvez, muitas das vezes, quando fala a palavra adultério, né, nós fala traição entre casal, né? Mas adultério vai muito, muito além disso, irmãos. Nós podemos adulterar, né? Nós podemos cometer adultério contra Deus, contra o nosso cônjuge, contra o nosso amigo, né? Nós podemos traí-lo, né? Nós podemos trair a Deus com tantas coisas, nós podemos trair o nosso cônjuge, o nosso companheiro, a nossa companheira com tantas outras coisas. Não é só o ato físico ali que se generaliza um adultério, né? Se caracteriza um adultério, né, irmãos? Então vai muito além somente da palavra, né? Então, da mesma forma aqui, o Senhor Jesus explica a lei de forma profunda, né, irmãos? Como nós lemos aqui, que não vai além da letra, né? Vai além da letra. Ele deixa claro que não só apenas, né, como eu disse, o ato de adulterar pode levar a pessoa ao julgamento. Ele vai além e diz que só de olhar para uma mulher ou para um homem, no caso das mulheres, com intenção impura no coração, já cometemos o adultério. Olha como que é sério isso aqui, irmãos. Igual eu falei, talvez nós, se for só observar e guardar a letra, talvez seria fácil para a gente, né? Só guardar a letra, né? Não vou adulterar. Isso aí é fácil muitas vezes para a gente. E o nosso pensamento, né? E o nosso coração. Quando passa uma pessoa na rua, eu vou cobiçá-la. Quando passa algo na televisão, eu vou cobiçá-la. Tudo isso aí é adultério. Tudo isso é adultério, né, irmãos? Então o Senhor Jesus aqui vem falando, explicando a lei no profundo. E para voltar um pouquinho atrás, os fariseus e os escribas não pensavam dessa maneira. Eles não tinham essa visão de lei. Eles achavam que o adultério era só o ato ali de adulterar mesmo, o ato de traição de esposo e marido, marido e esposa, né? Eles entendiam isso, o adultério. Mas o Senhor Jesus disse aqui: só de olhar e cobiçar, já cometeu o adultério no teu coração, né, irmãos? Então o Senhor Jesus vem explicar no profundo, né? Mas esse mandamento não só proíbe os atos de fornicação e adultério, mas todos os desejos, todas as cobiças a objetos proibidos, né, irmãos? Não vai muito além de só a fornicação, só o ato de adultério. Vai cobiçar um bem, cobiçar algo, vai muito além disso aí, né, irmão? Então, e a cobiça, né? A cobiça é o início de todo pecado, irmãos. A cobiça é o início de todo pecado. Vamos ler uma referência lá em Tiago 1,15. Se achar aí, pode ler, Dani. Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido da luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então nós vemos aí que a cobiça, né, a consciência concebida, vamos trocar aqui consciência por cobiça, irmãos. Depois, havendo a cobiça, a consciência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a cobiça é o início do pecado.
Senhor Jesus disse, só de olhar e cobiçar já cometeu o pecado. A consciência, né? A consciência concebida, né? O desejo, né? A vontade de ter algo que é proibido. A mente, né? Os olhos, né? Como diz, né? Exatamente. Os olhos vê, a mente deseja, né? E o ato, a prática aí conclui, né? O pecado, né? O pecado. Então é bem isso, irmãos. Eu quero ler aqui um comentário que eu tenho na minha outra Bíblia, que eu achei muito interessante, né? A respeito disso, né? Desse versículo, né? A Bíblia, o comentário do Matthew Henry, onde ele diz assim: onde a cobiça mora e é aprovada, e o desejo devasso, isso debaixo da língua como um doce manjar, está a autorização para pecar até onde o coração pode. Apenas uma oportunidade conveniente para pecar. Também é proibido o uso de qualquer outro sentido que estimule a cobiça. Se os olhares sedutores são fruto proibido, os fretes e as conversas impuras são combustível e os pulmões desse fogo infernal, e se o olhar for cobiça, aquele que se veste, se embelezam e se expõe com o desejo de serem olhados e cobiçados, não possuem menos culpa, né? Ele diz aqui que tanto aquele que se veste inadequadamente, tanto homem como mulher, para se mostrar, para gerar cobiça na pessoa, né? Porque nós vemos hoje em dia as mulheres aí na rua andam de uma forma muito vulgar, né? Uma pequena parte das mulheres andam de uma forma muito vulgar. E aqui o comentário dele diz a respeito disso. Talvez elas se veste dessa forma para quê? Para chamarem atenção, para despertar a cobiça em alguém, né, irmãos? Então isso tem o mesmo peso de você cobiçá-la também. Ela gerar essa cobiça em alguém tem o mesmo peso de você a cobiçá-la. Então isso é sério. Isso é muito sério, né, irmãos? E o Senhor Jesus, ele vem falando aqui nos versículos mais à frente. Pode comentar, Dani. Exatamente, não chega lá. Exatamente. Despertou a cobiça, né? Exatamente. Ela teve uma parcela de culpa também, né? Ela teve uma parcela de culpa nesse pecado de Davi, né? Como nós vemos lá em 2 Samuel 11:12. Vamos ler esse texto aí, irmão? 2 Samuel 11:12. Vai falar a respeito, todos os irmãos conhecem, mas vamos ler ele, para a gente se aprofundar. 2 Samuel 11:2. 2 Samuel 11:2. Deixa eu ver até onde que nós podemos ler. É isso mesmo. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantando do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, quando viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Exatamente, tá vendo? Então despertou a cobiça, né? Pode continuar, irmã. Continua. E mandou Davi indignar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não era a Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada na sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. É somente até, irmã. Obrigado, Deus abençoe.
Então nós vemos, né? Nós vemos aí nesses 3 versículos, né? Que a mulher despertou a cobiça de Davi, né? A mulher despertou a cobiça de Davi. Ela estava nua, se banhando. E aqui diz que era uma mulher muito formosa, né? E despertou esse interesse, né? Oi, meu irmão? Exatamente, né? Vai ser atrativo para os olhos, né? Não vai ser atrativo para os olhos, né? Vai gerar cobiça, né? E aqui ficou aqui é o exemplo claro das palavras do Senhor Jesus, né? Que o adultério começou a partir daí, começou a partir da cobiça, né? A partir dele enxergar ela, dela ver ela nua, né? E desejá-la, a tal ponto de enviar o mensageiro lá, procurar saber quem ela é e trazer até ela no palácio real, e ali consumar o pecado. Ali consumou o pecado do adultério, porque a mulher era casada, como vimos aqui com Urias, né? Com Urias. E depois a história vai dizer, né, que depois do pecado consumado, ela concebeu, né? Davi se arrependeu, e faz aquela oração, aquele cântico no Salmo 51, né? Onde que ele se arrepende do pecado e pede ali para Deus criar um coração puro, né? Limpar ele, lavar ele todo pecado. Mas o exemplo dele é o exemplo ao qual o Senhor Jesus está falando aqui, que começou pela cobiça, começou pelos olhos, né? Pelos olhos, pelo desejo, e até consumou o fato, né? Ele teve as suas consequências. Recompensa não é falar recompensa, consequências, né? Teve as suas consequências, né? Essa mulher veio a perder esse filho, né? Né? Ele cometeu. Exatamente. Então, nós vemos aí que o Senhor Jesus quis nos ensinar aqui que a lei vai muito além da letra do papel. A letra vai muito além da letra do papel. Nós devemos tomar cuidado com nossos pensamentos, com as nossas vontades, com nossos desejos, né? Porque facilmente nós podemos cair num erro, facilmente nós podemos pecar. Nós não somos imunes a isso. Tem mesmo o rei Davi aqui, né? Passou por esse momento, né? Foi fraco nessa questão, né? Mas o exemplo que ele deu também foi maravilhoso. Ele rapidamente se humilhou, ele rapidamente se arrependeu e se rasgou aos pés do Senhor, pedindo perdão, pedindo para que Deus tivesse misericórdia da vida dele, né, irmãos? E assim Deus o perdoou, né? E fez dele um dos melhores reis que Israel teve, né? Se não o melhor, né? Que Israel teve. Então é isso, irmãos. O Senhor Jesus aqui nos explica nesses. Tem mais, né? Tem o divórcio também, vai falar a respeito do divórcio, que vai também muito além da letra, né? Mas vamos ficar para uma próxima aula. Vamos comentar aqui a respeito agora do versículo 29 e 30. 29 e 30, irmãos. Onde diz, o Senhor Jesus aqui é radical falando, né? Ele usa um termo aqui radical para nós combatermos o pecado. Ele fala de uma forma radical. Ele fala que se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e atire-o para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira-o para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno, né, irmãos? Aqui o Senhor Jesus nos sugere uma cirurgia espiritual. Ele nos sugere uma cirurgia espiritual, arrancar aquilo que nos faz pecar, irmãos. Não literalmente aqui a mão, o olho, mas aquilo que nos faz pecar. Se aquilo que está passando na televisão está me fazendo pecar, irmãos, muda de canal, para de assistir televisão, né? Não é
você cumprir literalmente aqui, arrancar seu braço, arrancar seu olho, não. Mas ele está falando para nós sermos radical, tomarmos uma atitude referente ao pecado, né, irmãos? E interessante, tem muitas referências que falam a respeito dessa cirurgia espiritual, né? Algo radical para acabar de uma vez com aquilo que nos faz pecar. Lá em Provérbios 10:31, vai dizer assim: a boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua perversa será exterminada, né? Aquilo que faz pecar será exterminada. Em Colossenses 3:5, vai dizer dessa forma: mortificai, pois, os vossos membros. Mortificar é matar. Colossenses 3:5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza, que é a idolatria. Então ele fala aqui que é para a gente exterminar tudo isso das nossas vidas, né? Para a gente mortificar, matar, né? Mortificar, matar. Em Colossenses 2:11 vai dizer assim: no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, né? Mateus 26:41, né? Vai falar: vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, que nós possamos ser radical na questão do pecado em nossas vidas, né, irmãos? O Senhor Jesus quer isso da gente, nós sejamos radical. Não ao ponto aí de arrancar nossas mãos, né, irmãos? Arrancar a mão, arrancar os nossos olhos, mas tomar uma atitude mais drástica, né, irmãos? Não ser conivente com o pecado, né? Não saber que aquilo está te causando mal e você permanecer naquilo, permanecer de fonte, mortificar a sua carne mesmo, né? Matar a sua carne, literalmente matar a carne, matar aquilo que nos satisfaz, para agradar a Deus, porque uma vez nós morremos nas águas do batismo e nascemos uma nova criatura, somos nova criatura. O velho homem ficou lá e tem que ficar lá mesmo, tem que ficar morto, porque nós somos nova criatura, estamos andando em novidade de vida. E assim sejamos, né? Nós possamos nos manter assim, né? O pecado eu sei que está diante de nós a todo momento, como até mesmo Davi falou, né? O pecado está diante de mim a todo momento, né? Mas que nós possamos orar a Deus para que Ele nos dê força, né? Para que o Espírito Santo venha nos ajudar a vencer todo o pecado. Talvez por nós sozinhos nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos. Que o Senhor Jesus possa purificar nossa mente, possa purificar os nossos olhos, possa purificar o nosso coração. E se porventura a gente vier cair em algum pecado, nós possamos seguir o exemplo aí do rei Davi, né? De rapidamente corrermos aos pés do Senhor Jesus para pedir perdão em arrependimento, né? Em arrependimento. Então é isso, irmãos. Os irmãos têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Hoje em dia, infelizmente, está aquela coisa, né? Ah, vem para a igreja como você está. Lógico, o Senhor nos aceita como nós estamos. Mas o Senhor, Ele quer transformar nossas vidas. Mas as pessoas, muitas vezes, querem vir para a igreja e não querem ser transformadas. Querem continuar tendo as mesmas atitudes de quando elas estavam no mundo. Então, eu roubava ali, eu estou na igreja, Deus já me perdoou, não tem problema se eu roubar de novo. Eu falava mal de alguém, eu estou na igreja, Deus já me perdoou, não tem problema de eu falar mal de novo. Mas não, é bem nítido que o Senhor fala: pecado é pecado e você vai para o inferno. Se você continuar pecando, continuar fazendo as más obras, né? Tanto é que nem você falou, é um exemplo totalmente radical. Arranca seu olho, arranca sua mão, né? Corta a sua língua, né? Vamos, né? Mas não, as pessoas querem estar na presença do Senhor, receber o bem do Senhor, mas não querem se sacrificar. Que é tirar as coisas
ruins, né? As coisas, o pecado realmente da sua vida. Não quer desenraizar ele. Quer que ele continue, não quer criar raiz no Senhor. Quer que deixe aquilo, as mágoas, os rancores, né? O ódio. Quer deixar dentro do coração ainda, não quer ser transformado, né? Então aí o Senhor fala, não, se está te fazendo pecar, arranca fora. Se está te fazendo pecar, né? Tira a mão, tira o olho, né? Mas as pessoas não querem. É que nem se falou, não é no sentido físico, mas é no espiritual, né? Realmente deixar Deus trabalhar o espiritual e libertar de verdade. Pecado, né? Tomar uma posição, não ser conivente com o pecado, né? Não aceitá-lo ali todo dia diante de ti, né? Recusar, dizer não a ele, né? Virar as costas para ele e fugir dele, né? Fugir da aparência do mal, né? Como a palavra diz, né? Fugir da aparência do mal. Se aquilo vai te fazer pecar, fuja daquilo. Fuja daquilo. Ah, vou passar na rua aqui, tem alguma coisa ali que se eu olhar vai fazer pecar. Passe por outra rua, dá a volta. Ah, tem um canal na televisão que se eu assistir, vou estar vendo coisa que não é para ver. Então, cancela a sua assinatura, desliga a sua televisão. E é assim, irmãos, essa forma. Exatamente, evita, né? Evita o conflito, né? Evita pecar, né, irmãos? Então o Senhor Jesus, ele vai no profundo da lei aqui, nessas partes aqui onde nós meditamos aqui, né, irmãos? Nós possamos observar essa lei, né? Da forma qual o Senhor Jesus nos propõe a observar, né? No profundo, né? Não somente no raso. Eu quero deixar aqui para encerrar, irmãos, uma parte aqui que eu achei muito legal, que eu li agora há pouco aqui antes de dar início aqui, que diz assim: como é bom, né, observar a lei no profundo, né, irmãos? Isso só nos traz o bem, isso só nos traz o bem. Ademais, a lei não exige mais do que aquilo que é bom para nós. Não há sequer um mandamento da lei de Deus que não seja um tipo de sinal de perigo, como os que colocamos sobre o gelo quando ele é muito fino para suportar o peso. Cada mandamento nos diz algo como perigoso. Fazer o que Deus proíbe nunca será para o bem do homem. Deixar incompleta qualquer coisa que Deus ordene fazer jamais será para a alegria verdadeira e final do homem. As orientações mais sábias para a saúde espiritual e para que se evite o mal são aquelas que nos são dadas com relação ao cerco e errado na lei de Deus. Portanto, não é possível que houvesse qualquer alteração, pois não seria para o nosso bem. Aqui fala que, né, que o Senhor Jesus, tem um grupo que fala que o Senhor Jesus alterou, né, deixou mais brandas as leis, né? Mas aqui o Senhor Jesus diz que toda lei é bom para nós, né? Para nos livrar do perigo, né? Para nos alertar do perigo, né? Então que nós possamos observar essa lei no mais profundo, assim como o Senhor Jesus nos explicou aqui, nos colocou e explicou para aquela época para os escribas e os fariseus, né? Então é isso, irmãos. Na próxima aula nós continuaremos aqui falando a respeito do divórcio, juramentos, olho por olho e amor aos inimigos, né, irmãos? Então, que Deus abençoe a sua presença aqui, né? Espero aí ter esclarecido algumas dúvidas, né? Nós possamos cada dia mais mergulhar na palavra, né? Que é muito bom, né?